você pensando sempre onde você vai ter impacto, sabe? Então, eu queria ter impacto. Então, se eu não fosse fazer a diferença, se não fosse ter pessoas que eu gostasse, que a gente pudesse trabalhar junto, que eu pudesse confiar, cada vez mais isso ficava mais claro para mim. Eu quero poder executar, eu quero poder fazer, trazer resultado, ter impacto para as pessoas e para os negócios. Então, isso para mim ficou claro. Imagina uma executiva que já liderou o IPO de uma empresa farmacêutica, dobrou o faturamento de uma companhia de 50 anos de história, presidiu o conselho de uma das principais associações do setor químico-farmacêutico do Brasil e ainda encontra tempo para ensinar a próxima geração de empreendedores na sala de aula. Quando eu era mais nova, eu tinha muito esse negócio da gente ser mais dura, ser mais assertiva. Eu era a única mulher no comitê executivo da Hypera. Então, eu tinha que ter uma posição muito dura, né? Muito pouco de acolhimento das pessoas e muito direta. Eu ainda sou direta, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a gente tem que acolher as pessoas, entender, conversar com as pessoas. Eu gosto, como líder, eu gosto de estar com gente, ouvir as pessoas e a gente chegar numa conclusão melhor, juntos. Eu gosto de trabalho em equipe. Eu não gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de ouvir os outros, eu gosto de ouvir input. E isso pode ser mal interpretado. As pessoas às vezes acham que isso é uma insegurança. Eu não acho que isso é insegurança, eu acho que isso é um processo de aprendizado, de encurtar caminho para o aprendizado. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Imagina uma executiva que já liderou o IPO de uma empresa farmacêutica, dobrou o faturamento de uma companhia de 50 anos de história, presidiu o conselho de uma das principais associações do setor químico-farmacêutico do Brasil e ainda encontra tempo para ensinar a próxima geração de empreendedores na sala de aula. Essa mulher não é um personagem de ficção empresarial, ela está aqui com a gente hoje. Mas o mais fascinante não é o currículo, é o que está por trás dele. A crença de que grandes negócios não se constroem apenas com planilhas e teses de investimento. Ele se constrói com pessoas certas, tomando decisões difíceis e de forma consistente. Hoje, ela é partner e advisor da NG Consulting Partners, onde trabalha com founders e fundos de private equity para transformar as empresas de médio porte em negócios excepcionais. Bem-vinda, Gabriela Garcia. É um enorme prazer estar aqui com você. Prazer é meu de estar conversando com você, Sheina. Que alegria. Ô, Gabi, a gente, acho que devia ter falado aqui, não só essa pessoa maravilhosa, mas uma amiga, né? E eu conheço essa história, mas eu queria dividir com todo mundo. A gente começa a história aqui contando das suas origens, de onde você vem, um pouco dos seus pais, dos seus avós, tudo aquilo que é relevante na sua história para ter criado essa mulher que a gente acabou de contar um pouquinho. Minha vida começou uma família super estruturada. Meus pais são casados há 50 anos. Olha. Meu pai é engenheiro, meu pai fez poli, né, na USP, e minha mãe é medicina na USP. São completamente diferentes. Tá? Meu pai veio de uma família, um do outro. Meu pai veio de uma família mais simples, morou no interior, é um cara super ambicioso, super empreendedor. Ele nunca parou no emprego porque ele brigava com o chefe, né? E ele montou o negócio dele. Hoje ele tem uma fábrica que faz aquecedores de fluido térmico, super técnico, né? É um cara, assim, que nem eu falei, muito agressivo, muito empreendedor. A minha mãe é o oposto. Minha mãe é uma pessoa com muita energia. Ela ela é excepcionalmente energética. Minha mãe, você olha para ela, você acha que ela tem 30 anos menos do que ela tem. Olha. Só que ela é extremamente altruísta. Então, a minha mãe acredita em ajudar os outros. Minha mãe acredita em ter impacto. Então, minha mãe é formada em medicina, mas ela deu plantão no Hospital Heliópolis, que é dentro da maior favela da América Latina, durante 20 anos. Ela dá aula na medicina da USP até hoje. Ela vai para Bauru no domingo à tarde para dar aula segunda-feira de manhã. Então, meus pais, eles assim, meu pai me ensinou essa agressividade, essa vontade de fazer o negócio acontecer, a ambição. E a minha mãe me ensinou esse altruísmo, de fazer o certo, de querer impactar positivamente as pessoas. Então, eu sou uma mistura deles dois.
né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, que nem os dois, né? Os dois fizeram USP, sempre foram bons alunos. Eu sempre fui a nerd da turma, eu fiz Bandeirantes, sempre fui na primeira classe, na época que tinha classe. Entrei na Poli, porque eu era muito boa de matemática, adorava matemática. Eu estava em dúvida entre direito e matemática na época. Entrei na Poli, adorava a Poli, e eu fiz produção. Muitos meus amigos iam para banco ou consultoria. Acabei trabalhando em indústria multinacional, trabalhei na Ródia, trabalhei na indústria nacional Brasilata e fui para a McKinsey. A gente já vai falar mais aí da carreira. Deixa eu voltar para a infância e para as suas decisões. Então, eu que te conheço, vejo várias características do seu pai e da sua mãe em você, e que sorte, né, de você ter tido essa inspiração toda dentro de casa. Mas conta mais sobre como você decidiu fazer engenharia, né? Porque tem um pai engenheiro, uma mãe médica, pelo menos 2 carreiras possíveis existiam ali. Você falou de talvez direito. Como que você decidiu? Como que era? Você tem irmãos? Conta um pouquinho mais antes da gente entrar na carreira. Eu tenho 2 irmãos. O Gustavo, mais novo, 8 anos mais novo, é economista da USP, e a minha irmã é médica, fez ABC, que nem minha mãe. Olha só. Eu nunca gostei desse negócio de medicina. Eu via minha mãe, e meu pai sempre falava pra ela assim, você trabalha muito, não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro sou eu, né? O ambicioso e altruísta. E então, eu sempre quis na minha vida, eu tinha ambição, eu queria crescer, eu queria fazer mais. E eu nunca me dei muito bem com a parte de biológicas, né? Nunca foi meu forte. Você sabia que não era medicina? Não, medicina não ia dar, né? Não ia dar. E aí eu sempre gostei muito de ler, de história, então eu pensei, poxa, será que direito? Então eu fiquei entre direito e engenharia. Porque você gostava da matemática. Muito bem de matemática, sempre fui muito bem de física, muita facilidade, eu sempre fiz conta muito rápido, e eu gostava mesmo. E aí, como que você decidiu pela engenharia e não o direito? Eu fui fazer exatas no Band. Não, eu fui fazer exatas no Bandeirantes, e falei assim, olha, eu vou fazer... E meu avô paterno, ele fez Sanfran, ele fez direito na Sanfran. Ele falava que ia dar 1 milhão, na época que 1 milhão valia muito, valia pouco, valia muito, valia pouco. Ele falava que ia dar 1 milhão pro primeiro neto que fizesse direito. E eu falei, não vai dar, eu vou fazer poli, eu acho que tem mais a minha cara. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque na engenharia... E alguém ganhou esse 1 milhão? Então, eu fiz depois, né? Meu avô já tinha falecido, depois eu fiz Sanfran, eu fiz mais tarde, eu me formei na Sanfran faz 8 anos. Fiz à noite, bem mais velha. E meu avô já tinha falecido, eu falei pra minha avó que ela tá me devendo. Falei pra ela, falei, vó, tá me devendo. Mas assim, eu fui fazer poli porque acho que tinha muito a ver comigo. E eu me encontrei na poli. Eu sei que tem gente que não gosta, que reclama muito, né? Porque é difícil, a poli é bem difícil, a gente tem 5 anos sofridos. Mas eu me encontrei lá, eu fiz muitos amigos, eu era da Atlética, eu jogava basquete. Então, eu fui do time da USP, fui do time da Poli, ganhamos várias competições, e eu jogava tudo na Poli, porque eu era mulher, né? Tinha pouca mulher. Eu também fiz engenharia, fiz até salto em altura, corrida, softball. Eu fui segundo lugar na USP de arremesso de peso. Né? Aquela coisa. Sua super especialidade. Super especialidade. Mas assim, a engenharia ajuda a gente a quebrar problema, essa que é a verdade. Então você pega um problema grande e aprende a destrinchar em pequenas partes e resolver esse problema. Quando a gente começa a ficar um pouco mais velho e ver as empresas, entender melhor o mundo, assim, poxa, eu posso fazer isso com estratégia. É um problema grande que eu posso quebrar em pequenos pedaços e resolver esses problemas. E resolver. E mais, tem a ver muito com gente. Eu sempre gostei muito de gente. Muito. De estar perto. Eu fui de centro acadêmico, era da Atlética, eu adoro. Então, quando fala pra mim network eu não acho que é um esforço. O network é um caminho pra amizade, é natural. De verdade. Às vezes meus amigos fazem piada de mim, porque eu adoro estar com gente. Conhecer pessoas. Eu sou máximo no MBTI, sabe? Então, eu na Poli falei assim, poxa, eu quero trabalhar com gente também. E por isso que eu acabei indo para a empresa primeiro. E que depois veio a McKinsey. Mas foi um caminho, eu gosto de matemática, eu sou boa aluna, e na época era mais fácil, né, Sheina? Vamos combinar que na época era ou você faz engenharia ou você faz medicina ou direito, não tinha tanto. Estou falando de 30 anos atrás. Então, hoje eu vejo mais confuso, tem muito mais alternativa, o que é legal, é super legal. Mas para mim foi muito óbvio entrar em engenharia, e eu escolhi produção, que era mais abrangente e tinha
E ela tinha características da administração também, que as outras tinham menos. Então foi ótimo. Minha turma tem pessoas fantásticas. Ai, que legal. O Guilherme Passos, que agora está no Conselho da Natura, que é da família, né? Eu sei que você é super ativa nos alumni da Poli, né? Super. O Guilherme Lago, que é CFO do Nubank, que é da minha turma da Poli. Então, assim, tem muita gente legal da minha turma. Então, pro networking foi bom, mas mais do que isso, foi uma experiência de vida mesmo. Que legal. E aí você ia contar, então, quando você passou por algumas empresas, chegou na McKinsey. Como é que foi isso? Eu sou uma pessoa competitiva, tá? E aí a McKinsey era difícil de entrar. Já começou assim. E eu falo assim, meu racional era o seguinte: se é difícil de entrar, deve ser bom. Porque deve ter, exato, oferta-demanda, né? Lei da oferta e demanda. Então, se as pessoas querem estar lá, esse negócio deve ser legal, por algum motivo. E eu prestei a McKinsey, entrei. Quem fez a oferta para mim foi a Flávia Almeida. Olha, também o IPO, mas acho que a gente tem um episódio dela. A Flávia é sensacional. Se a gente não tem que ter. Ela foi se não tem, olha, a Flávia foi a primeira sócia, a mulher na McKinsey no Brasil. A Flávia, assim, é uma lenda, é um ícone. E a Flávia que fez a minha proposta, ela fez a minha entrevista. Olha. Eu passei, não sei como. E ela fez a minha proposta e desde então ela é minha mentora. Então, a McKinsey fez uma outra virada na minha cabeça. Porque a McKinsey, porque eu tava namorando já sério, eu queria casar. Com o seu atual marido? Com o meu atual marido, eu comecei a namorar na Brasilata, meu primeiro estágio. Olha. Eu tô com meu marido faz 28 anos. Olha, 28, você vai seguir o caminho dos 50 anos juntos. Pois, estamos tentando, né? Não sei que é fácil, não é não. Nunca é, mas... Não é nada fácil. Mas assim, eu já tava namorando, eu queria casar nova, ter filho nova, e eu falei, aí a Flávia falou, você vai fazer MBA fora. Eu pensei, gente, eu não quero fazer esse negócio de MBA, ficar 2 anos fora. Não, eu quero casar, quero ficar aqui. E mudou minha cabeça. Não, mudou completamente minha cabeça. Porque a McKinsey, você trabalha com gente que é espetacular, e na minha época era diferente, era menor, a gente era mais generalista. Que tamanho que era? Devia ter uns 70 consultores no máximo. Hoje são centenas, né? São centenas, eu não sei exatamente quantos tem, mas devia ter uns 70. Assim, A gente tinha, minha turma de Business Analyst tinha 6 pessoas. Legal. Era muito pouco. Entra muito mais. Então a McKinsey falou assim, poxa, vou estudar fora. Olha essas pessoas, todas as pessoas são fantásticas, elas fazem MBA fora. Nossa, esse negócio deve ser legal, então. E aí eu fiquei com vontade de ir pro MBA. E foi por isso que eu acabei indo fazer MBA. Eles fizeram sponsorship para mim, quando eu terminei o segundo ano. Só MBA em Harvard, né? Eu passei. Você sabe que eu tive o pessoal me ajudou a preparar, né? Não sei, acho que você conhece a Miriam Kanashiro, também me ajudou. Claro. E a Miriam, e ela me ligava, entrei no MIT, eu ligava para ela, entrei em Wharton, e quando eu entrei em Harvard, foi a última que saiu, eu lembro que eu liguei para ela chorando, porque foi uma emoção, assim, era eu queria muito, era o que eu queria. E ela pegou e falou assim, poxa, Gabes, achei que você ia me ligar feliz, dando risada, né? Você tá chorando? Eu falei, eu tô muito feliz. Eu tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada. Porque foi assim, como é que eu entrar em Harvard, né? Então, foi uma coisa super legal. E aí você também é super conectada com Harvard, com os alumni, no IPO você agora vai fazer um programa, né, em Harvard em junho, enfim, acho que muita coisa... A gente tem um programa dia 10 de junho agora, que vai ser lá, e vai ser um programa de um dia do LDN, do Leadership Development Network, que vai ser bem perto do meu reunion, de 20 anos. Que legal. Então a gente concatenou você já tudo. Vai ficar. Mas assim, Harvard ajudou muito a abrir a cabeça de outra forma, mas eu diria que a McKinsey foi mais forte em termos de mudar a minha cabeça do que até Harvard. Harvard abriu a perspectiva, o mundo é maior, as culturas são diferentes, como é que você trabalha com gente diferente, de culturas diferentes. Mas a McKinsey foi o que de fato abriu muito a perspectiva. Que legal. Claro, você entra no lugar e começa a ver ambições diferentes e carreiras e lugares diferentes, né? Sou você muito contou, grata apesar do seu pai ser engenheiro, ele foi para um caminho de empreendedor, né? E acho que na McKinsey tem esse outro lugar todo de técnico, de né? carreira e ele técnico, né? E ali é mais estratégico. E acho que eu queria falar um pouco disso, né? Sua carreira, então, passou por consultoria estratégica, fundo de investimento, varejo, né? Netshoes. E aí você chegou na presidência da Global Pharma. Como que você conecta e conta um pouco sobre cada um desses degrauzinhos que foram chegando até onde você chegou?
Adoraria dizer que foi uma estratégia de longo prazo, bem pensada, tal. Não foi, tá? Não foi, não foi. Na verdade, de novo, assim, eu gostava de negócios. E antes de ir para MBA, eu fiz o Third Year Out na Monte Cristalina, que era a holding do Júnior, que era o dono da Ipera. Esse Third Year Out é uma dessas práticas de consultoria, né? Que a gente trabalha 2 anos, aí o terceiro ano você faz fora e depois volta, né? Depois você é sponsored, você vai para lá com a MBA, com a consultoria pagando, depois você volta para a consultoria e tá tudo bem. Né? É até para a gente conseguir estudar para ir para MBA, porque na consultoria a gente não consegue, a gente trabalha tanto que não conseguia. Legal. E aí eu fui trabalhar lá, e quando eu estava no meio do meu MBA, eles fizeram uma oferta para eu voltar como diretora. É uma empresa que era pequena na época, faturava 500 milhões a Solan. Tá. E aí falaram assim, olha, você quer voltar para ser diretora? Eu falei, poxa, diretora com 28 anos. E eles falaram que iam pagar a McKinsey, que iam pagar meu sponsorship de volta. Olha. Eu falei, poxa, eu vou, né? Acho que, assim, se tudo der errado, eu volto para a McKinsey. Eu tinha um filho pequeno, a McKinsey está virando Latam, então tinha outras coisas pessoais. Seu filho nasceu lá? A Camila é americana, nasceu no meio do MBA. Olha só. A então, primeira. Você não só fez um MBA, mas fez um filho lá também. Fiz um filho, fiz um MBA, ó, beleza. Fez tudo, olha só, que coisa. Bom, mas aí a Solan... E aí eu fui para, na época era a Solan, não era nem Hipermarcas, nem muito menos Ipera. Eu entrei como diretora de planejamento, logo em seguida já assumi a unidade de alimentos, em seguida a gente comprou a ADM Farmacêutica. A ADM faturava 800, a gente faturava 500, pra você ter uma ideia. Comprou maior que vocês. Era bem maior que a gente. Foi um post-merger difícil. A fusão depois foi difícil, assim, culturalmente pra gente. E você estava na diretoria das duas coisas? Sim, porque foi uma aquisição mesmo. Então, quando a gente juntou os diretores da Solan, né, da época, que virou Hipermarcas em seguida, era quem, de fato, fazia toda a gestão da empresa nova, né? Que virou Hipermarcas. E assim que a gente comprou, a gente tinha uma dívida grande. Eu lembro que eu assinei uma dívida de 1 bilhão. Eu nunca imaginei que eu assinar um papel daqueles. Chegou um papel Nessa assim... época, isso a gente está em que ano? 2007. Veio um papel de 1 bilhão de reais de dívida para eu assinar. Eu nem sabia o que era. Eu falei assim, poxa, gente, pelo menos não me explica, né? O que é uma dívida de 1 bilhão aqui. E em seguida a gente foi fazer o IPO. E o Cláudio, que virou o CEO em seguida, falou assim, olha, vem aqui e toca o IPO. Eu não sabia tocar IPO, Sheina. Nunca tinha feito isso, mercado de capitais, imagina. Eu aprendi a bidar na McKinsey, porque, né, eu fiz engenharia. Né? Eu também. A gente aprende pouco sobre marketing, pessoas e PNL e tudo mais. Nada, né? Exato. A gente acha que tudo assim, 1 mais 1 é igual a 2, né? Então aí a gente vê que, às vezes, nem tanto, né? Depende de quem tá falando. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o IPO da Ipera, que na época era Hipermarcas, e fui cuidar de M&A. Sabia cuidar de M&A? Também não era um negócio que eu já tinha feito pouco na Monte Cristalina. Não, na McKinsey eu não tinha feito. Eu fiz na Monte Cristalina na época. Legal. Tá. E aí, comecei a cuidar de M&A. Mas também nessa época, também, quem tinha experiência em M&A, né? Talvez isso era um pouco... Pois é. Enfim, os bancos todos cresceram com M&As e, enfim, nessa época acho que ainda tinham poucas boutiques como tem hoje, né? De... grandes M&As. Enfim, aí você foi, então... Não tinha na época tanto. E eu fui tocar M&A. Tá. E a gente fez 23 aquisições em 2 anos. Olha. Então, assim... Você liderando. Eu liderava. Qual que era o problema disso? Assim, a gente não sabia fazer, né? Tem que comprar e depois tem que integrar. Tem que comprar, depois tem que integrar. Eu tocava integração também. Uau. Então, a gente teve que aprender. Não, você quer ouvir uns tombos? Porque as pingas, é bonito. Fizemos 23 M&As. Fizemos 23 M&As. Fizemos o IPO e tal. Então, do IPO, a minha pinga é o seguinte, eu tava montando o prospecto do IPO, o pessoal, faz o backup. Tá bom, não sei o que é backup, né? Fiz todo o prospecto. Quando eu terminei, o pessoal, cadê o backup? Bom, basicamente eu tinha que ter um negócio que comprovasse cada linha que eu tinha falado do prospecto, a gente não tinha feito nada. Então a gente varou várias noites para refazer o prospecto que a gente não sabia fazer. No M&A, a gente comprou uma empresa uma vez e a gente falou assim, vamos juntar forças de vendas porque dá sinergia. Sinergia é um jeito bonito de falar economia de custo, né? Então dá sinergia, você coloca junto, a mesma equipe vende tudo. A gente acabou com a empresa. Porque juntou... Culturas diferentes. Não, mais do que cultura. Clientes. Era muito pequeno o portfólio. Não, aquela empresa faturava 100 milhões e a unidade de negócio era da Neoquímica, faturava quase 1 bi de reais. Então ficou muito pequeno dentro do portfólio total, o vendedor não dava bola para aquilo. Claro, parou de vender. Parou de vender. Quer um outro tombo grande? A gente fez a aquisição da Pompom, de fraldas na época.
E a gente fala, não, vamos colocar o SAP. A gente era empresa, depois de algum tempo, a gente virou empresa benchmark mundial em SAP, em colocar SAP nas empresas. A gente colocava em 3 meses. Vocês compravam e colocavam? Comprava e colocava. Então a gente já sabia fazer isso. Então a gente fazia com muita frequência. E era seu time? Era você que fazia essa integração? Tinha um pessoal de TI fazendo. Claro. Meu time acompanhava a integração, mas tinha um pessoal de TI. Você geria o todo da integração. Isso. Essa questão dos times, juntar time, juntar time, fábrica, equipe de vendas, tudo, pessoas, tudo. Tá. Aí você estava falando de comprar o Pompom. Aí compramos o Pompom. Vamos colocar no SAP. Colocamos no SAP, a fábrica travou. Não, travou. Não entra caminhão, não sai caminhão. A fábrica não funciona, porque colocamos a produção no SAP. E fralda é um volume absurdo. Absurdo. Então, o caminhão chegava com aquele monte de celulose e não tinha como entrar na fábrica. Foi uma desgraça. Nossa, foi uma desgraça. Mas e foi o primeiro que aconteceu? Rollback. Não. Ficamos batendo cabeça 1 mês até conseguir tirar a primeira nota fiscal. E aí foi. Nossa. Mas foi super grave, foi super complicado. E a gente foi aprendendo. Tá, onde é que travou na Pompom? Bom, o processo produtivo era diferente, a gente não sabia exatamente como integrar no nosso sistema. Então você vai aprendendo e vai criando os padrões de como fazer. E você começa a ficar mais calejado, você sabe onde vai dar errado. Né? Depois de 23 aquisições, certamente a gente já sabia, alguma coisa, alguém que tem uma alta capacidade de aprendizado como você, aprendeu, né? Então, assim, foi isso. Então, a gente aprendeu a fazer M&A, aprendeu a fazer PMI e fomos crescendo, Quando eu saí daí, eu saí porque eu queria virar CEO, tá? Eu queria virar CEO. Você tinha essa ambição, eu ia te perguntar. Eu tinha. E eu achava que assim, o Cláudio não vai sair vai ser CEO para sempre, eu quero ser CEO. E eu saí, só que foi na época da Dilma. Tá. Você lembra como estava maravilha o Brasil naquela época? E aí não tinha muita cadeira de CEO interessante. Eu nunca tinha tido o cartão de CEO, eu nunca tinha tido. Então eu comecei a trabalhar com os meus amigos em Private Equity, porque eu sabia fazer fusões e aquisições. Claro. Né? E então eu entendia do negócio deles, não entendia tanto de investimento como investidora, mas eu sabia fazer fusões. E eu entendia da operação. Então, um dos lugares que eu fiquei bastante tempo, fiquei 1 ano hoje é BW, né? Que era a Cambuí Investimentos. Então, a gente fez transações super legais. A Eneva com a PGN. Não sei se você sabe, você conhece a PGN, é Parnaíba Gás Natural. Então, foi uma fusão dos dois. Eu fiz toda a parte do PMO, garantir que o negócio saísse. Tá. Teve a Alpargatas, que eu fiz toda a análise da compra da Alpargatas. Teve a Ering, Alpargatas que eu fiz. Não, foi a Alpargatas que foi comprado primeiro do JF, né? O JF largou e quem comprou foi a Cambuí, que hoje tá na BW, né? Que é da família Moreira Salles. Tá, legal. E então foi super legal, aprendi a virar investidora. Só que aí me chamaram na Netshoes. E eu fui pra Netshoes. Eu queria aprender tech. Claro. E nessa época, várias... Netshoes já conquistando o espaço. Que ano que a gente tá? A gente tá em 2017 para 2018. E aí o que aconteceu é que a Netshoes estava bem... Eu cheguei... 2017 foi o primeiro ano de unicórnio do Brasil, né? Então a gente estava nessa época de 99, Nubank virando unicórnio e tal. Só que a Netshoes tinha um issue de balanço, você sabe que toda aquela dificuldade que passou, acabou vindo a venda para o Magalu. E eu tava lá, quando eu cheguei, foi antes, tá? Quando eu percebi que... Foi depois. Eu cheguei e falei assim, gente, o mandato Você ficou outro. Quanto tempo? Fiquei 1 ano, mas eu falei pra eles, olha, Márcio, eu vou vender o México e depois eu saio, porque acho que não faz sentido. E você foi para ajudar em M&A também? Não, eu fui para ajudar com gente, cultura, planejamento. Tá. Várias áreas. Quando várias a gente vai áreas. para startup, a gente assume várias áreas. A ideia era essa, mas eu acabei fazendo desinvestimento, né? Eu acabei vendendo a empresa, da investment, porque eu tava, de fato, eu tinha, assim, precisava de caixa, a empresa do México dragava a caixa, então eu tive que vender a empresa. E você executou essa Executei, estratégia. mas dizer que não foi porque não era o mandato inicial, né? Claro. E aí eu tava saindo de lá e me chamaram para ser sócio de fundo. Para ser um fundo menor, que era mais empreendedor, que era Barão Investimentos. Que eu fiquei 6 anos, 3 últimos deles, como CEO de uma investida nossa, que era a Globo Pharma. Olha que então, legal. essa história. Então, tu fala assim, sua carreira foi super bem pensada, você sabia que você ia para fundo, depois você ia virar CEO, aí você ia para consultoria. Foi nada disso. Mas a ambição estava aí, né? Você sabia sim. o que você queria e foi buscando. Eu falo nas
palestras e com as mentoradas, eu falo do terreno fértil, né? Você entender esse lugar que você está é o terreno fértil, quando você entendia que não era, você ia procurar outro terreno fértil. Então, acho que essa obstinada a encontrar, sabendo o que queria, obstinada a encontrar e encontrou, né? Então, acho que fica bem claro que talvez não com o caminho tão direto e tão planejado, mas sabendo onde quer chegar e foi aí galgando. Mas é pensando sempre onde você vai ter impacto, sabe, Gina? Então, eu queria ter impacto. Então, se eu não fosse fazer a diferença, se não fosse ter pessoas que eu gostasse, que a gente pudesse trabalhar junto, que eu pudesse confiar, cada vez mais isso ficava mais claro para mim. Eu quero poder executar, eu quero poder fazer, trazer resultado, ter impacto para as pessoas e para os negócios. Então, isso para mim ficou claro. Então, isso está até hoje, né? Na NG, agora, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu ia falar, que eu acho que você já tocou nesse ponto, né? Que você fala que a maioria das falhas de M&A não está necessariamente no deal, mas acontece depois. Você já contou um pouquinho, né, de a integração do SAP que dá errado, uma sinergia de área comercial que na hora que executa dá errado. Fala um pouquinho mais sobre essa teoria ou essa prática até. Essa teoria não é nem minha, tá? Tem um paper de Harvard que é New M&A Deal, que é do Clay Christensen, de 2011, HBR, que fala... Vamos colocar o link aqui. Ela fala... O Clay Christensen é genial, esse cara. Genial. Você conheceu ele? Conheci, fiz aula com ele, o cara é sensacional. Ele faleceu, infelizmente, recentemente. E o Christensen, o que ele falava? Ele fala que 60% a 90% dos M&As, esse é o dado que ele coloca no paper, eles não entregam aquilo que foi prometido. Então, tem falhas no M&A. 60, mais da maioria, não, 90%. Né? O número, em geral, que você vê nos artigos de Harvard, nos artigos, é em torno de 70%. Tá? Nesse artigo do Christensen, ele chega até a 90%, eu acho que até um pouco demais, mas não entrega o valor que foi prometido. Por que não entrega esse valor? Porque, por vários motivos. Primeiro, porque às vezes o antes foi feito errado, né? Você sobreestima aquilo que você vai, de fato, entregar. Mas o principal, talvez nem seja o plano, seja como é que você executa depois. A gente subestima o PMI. Demais. O Post-Merger Integration. Então, a integração. Todo o processo de integração depois. Porque esse processo, ele tem pessoas, tem processo que tem que se adequar. Você imagina, você foi comprada, você está numa empresa que foi adquirida. Isso gera pânico nas pessoas. As pessoas não sabem se vão ficar, claro, se vão sair. Vai ter sinergias, essa palavra aqui é o que você falou, né? No fim é custo. Sinergia, o pessoal vê corte de cabeça. É isso que ele escuta quando ele ouve sinergia. Né? As pessoas ouvem sinergia. Então, como é que você vai dar conforto para as pessoas? Muitas vezes, os escritórios são em lugares diferentes. Tá bom, mas eu moro no Rio. Vou ter que mudar para São Paulo. E aí, vou ter que mudar para São Paulo? Como é que vai fechar? Não vai fechar? Tem cliente aqui, cliente lá, é o mesmo cliente. Eu sou comercial desse cliente. Sou comercial, quem exato. Vai ficar? E aí, quem vai ficar? Então, tem uma questão de equipes, pessoas, tem uma questão de processos, tem uma questão de sistemas, regulamentação. Então, muitas vezes você tem a Anvisa, mapa mais para animal, né? Anvisa mais para humano. Mas você tem regulamentações que você tem que mudar o produto, se você mudar o CNPJ da sua empresa. Então, tá bom, quero mudar o CNPJ. Tem questões tributárias que impactam. Então, você tem que fazer um plano consistente com todas as áreas e tem que bater bumbo mesmo. Depois que você fizer o plano, você tem que bater o bumbo e corrigir enquanto você está no meio do processo. E o que acontece? As pessoas entram no dia a dia, porque você vai ter que tirar gente do dia a dia para fazer isso. Então, a pessoa que estava de compras lá, vamos lá, tem que fazer sinergia de fornecedores. Você vai ter que tirar ela do dia a dia para fazer isso. Ela não está mais comprando e está olhando o que tem de sinergia. Pode ser que seja part-time até, mas você vai precisar de alguém para olhar a sinergia. Claro. E se a autoliderança não priorizar, você perde o valor que você falou que você ia dar. E aí fala, não, a conta foi errada. Às vezes nem a conta foi errada, não foi bem executado depois. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E você é difícil de fazer. Né, dedicado a esse... É o time dedicado, um processo estruturado. Tem que ter gente que já viu. E tem então, é time, processo estruturado, com alguém que já sabe fazer, e tem que ter uma visão de cima. Tem que ser top-down. Prioridade. Né? É top-down, isso é prioridade. Porque senão, o negócio roda. É muito complicado, porque o dia a dia draga. O medo e o dia a dia dragam. E aí as coisas não andam como deveriam andar. Então, eu diria que o grande valor está aí, tá?
Maravilhoso, Gabi. Eu queria explorar um pouco mais de mercado, né? Que acho que você conhece de alguns mercados muito bem. A gente está falando do M&A, mas quando a gente fala de alguns mercados, mercado de saúde, por exemplo, você teve bastante tempo, né? Você é professora na Link, que forma pessoas focadas no empreendedorismo. E como é que você tem visto essa nova geração de founders? Você comprou várias empresas e agora está vendo alunos fundarem várias empresas. Quais são as diferenças? Como que, obviamente, tecnologia faz muita diferença quem fundou a empresa antes e agora, mas como é que você está vendo essa nova geração? Essa nova geração, ela nasceu empreendedora, de maneira geral. Ela quer fazer coisas diferentes, ela quer criar, ela quer mais construir. Igual seu pai. Meu pai queria ganhar dinheiro, né? Ele achou o jeito de... que bom, o jeito dele ganhar dinheiro foi esse. Assim, eles querem construir, eles querem montar um negócio. Na Link é visível, assim. Você entra falando de empreendedorismo. O que falta para eles é chão. Experiência, né? É chão, é sola de sapato. Uhum. Então, às vezes um pouco de respeito a quem teve a sola de sapato, né? Porque eles acham que é tudo diferente agora. Não é. A tecnologia é tudo diferente agora. Não, tem pessoas, tem processos. Você tem pessoas para o teu cliente que vai comprar, meu amigo. Isso não quer dizer que não tem coisa importante na tecnologia. O AI hoje, a gente vai falar talvez um pouco de AI para frente, mas assim, mudou completamente a forma como a gente trabalha. Você tem agentes, isso eu não tô tirando da frente. Eu inclusive, uso muito AI para tudo. Mas a diferença é que você tem que ter um senso crítico com o AI. E visão de negócio. E visão de negócios. Objetivos claros. E saber que você está lidando com pessoas, tanto dentro da sua empresa quanto fora. Então, entenda uma coisa. Assim, quando eu falo todo dia eu tô falando de onboarding, processo de onboarding com os meus alunos. Tá bom, onboarding. Então, a pessoa chega e tal. Eles não estão tão preocupados com o onboarding. Não, porque põe um AI para fazer. Fala assim, não, gente, vamos lá. É uma pessoa que está chegando na sua empresa. Com expectativas, com medo, com ansiedade, com muita coisa. Com ansiedades. Como é que você vai fazer esse processo de onboarding? Tem que ter um processo estruturado para colocar essa pessoa para dentro. Sabe por quê? Porque senão ela pode sair, e aí você gastou tempo e dinheiro com ela. Ou ela pode não entregar, não performar. Então, pensa nisso. Então, tudo eu tenho que trazer eles. Então, assim, eles são muito mais criativos. E na Link, especificamente, eles são muito smart, assim, de pensar em negócio, de querer fazer. E eles são induzidos a isso o tempo inteiro. Todo professor que entra lá fala de criar negócios. Legal. Isso é super legal. Só que falta um pouco o senso crítico. O que o AI está me cuspindo está correto ou não está. E um pouco de... Respeito, acho que é uma palavra ruim, mas talvez reconhecer reconhecimento do valor da experiência. Do valor da experiência. Isso às vezes falta um pouco mesmo. Não, e eu falo que, enfim, no IPO a gente tem o programa de mentoria, né, para YPOers, para spouses, para youngs, e a gente vê essa troca, como é positivo, né, quando você pega um mentor com mais experiência, com um mentorado jovem, os dois sempre falam que aprendem, né, porque não tem como numa mentoria só um aprender, e é um pouco disso, como que a gente junta essa energia, o novo, uma forma de pensar diferente com a experiência de quem já caiu, levantou algumas vezes, né. Acho que essa é uma arte e conforme a gente vai conseguindo juntar esses dois mundos, acho que é um desafio que a gente tem nesse mundo de VCs e todos os investimentos para criar empresas do futuro, né? E eu adoro dar aula, eu aprendo pra caramba. Eu dou aula em company, né? Eu dou bastante aula em company de liderança, negociação, M&A, para todos os níveis. Eu adoro dar aula para C-Level, acho que é super interessante. O pessoal é super sharp, eles estão querendo ouvir. Tá? Os meus alunos, toda aula, eu tenho que convencê-los o que eu estou falando é de fato importante para a startup deles, porque eles estão às vezes acham que isso é para o outro, né? Para o grande, não é para mim. Isso é para o grande, não é para mim. Né? Então, eu o tempo inteiro tentando mostrar para eles, eu sempre brinco para eles, eu falo assim, olha, gente, eu tô aqui para vocês não fazerem as mesmas bobagens que eu fiz. Eu tô aqui vou falar todas as bobagens que eu fiz, para vocês não fazer outras bobagens. Essas bobagens, vocês, por favor, não façam. Que legal, que legal. E, Gabi, a parte de liderança, como que você se define como líder? Você já falou que você gosta muito de pessoas, mas como você se vê e como você define a sua liderança? Eu acho que mudou bastante ao longo do tempo, né? Certamente. A gente já fala um pouco de mulher, como mas quando eu era mais nova, eu tinha muito esse negócio da gente ser mais dura, ser mais assertiva. Eu era a única mulher
no comitê executivo da Hypera. Então, eu tinha uma posição muito dura, né? Muito pouco de acolhimento das pessoas e muito direta. Eu ainda sou direta, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a gente tem que acolher as pessoas, entender, conversar com as pessoas. Eu gosto, como líder, eu gosto de estar com gente, ouvir as pessoas e a gente chegar numa conclusão melhor, juntos. Eu gosto de trabalho em equipe. Eu não gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de ouvir os outros, eu gosto de ouvir input. E isso pode ser mal interpretado. As pessoas às vezes acham que isso é uma insegurança. Eu não acho que isso é insegurança. Eu acho que isso é um processo de aprendizado, de encurtar caminho para o aprendizado. Se a pessoa... O nosso mercado, ele valoriza muito a pessoa que diz que sabe tudo. Nosso mercado, você diz a atualidade. A atualidade. O mundo de hoje. A pessoa sabe. Ela chega lá, fala que sabe, fala com propriedade e tal. Mesmo não sabendo. Mesmo não sabendo. É muito mais legal a pessoa que é humilde e fala... E eu tento fazer isso e faz pergunta. O tempo inteiro faz pergunta. Faz pergunta, tenta entender, tenta criar em cima. Mas não, assim não funciona, mas talvez de outro jeito. Vamos pensar junto. Ó, cara, cuidado, já fiz assim, mas, né? Deixa eu ouvir você para ver, quem sabe a tua situação é diferente. Então, fazer pergunta e ter a humildade de ouvir o outro não é trivial e não é sempre valorizado. Acho que é isso, é achar o lugar que valoriza esse tipo de característica, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de estar junto e pensar junto, eu não gosto de pensar sozinha, e eu gosto de ter impacto. Também tá num lugar para ficar... Você não acredita? Que eu não acredito, ou que não tem... Eu prefiro não fazer. Legal. Agora, como mulher, né? Você já falou, você era a única mulher no comitê executivo, acho que isso é bastante comum, tem lugares que não tem nenhuma mulher no comitê executivo, e tem lugares maravilhosos que tem 4, 5, ainda são exceção, mas, enfim, existem. Como é que você enfrentou essa desigualdade? O que você tem de dicas para mulheres, para os homens, para a gente integrar mais mulheres nos negócios? Acho que mudou muito, tá? Hoje é muito mais inclusivo do que era quando a gente era mais nova, né, Sheina? Assim, quando eu era mais nova, a gente fez engenharia. Vamos lá. Nós duas fizemos engenharia. Então, você chega na engenharia, tinha 5 mulheres, 80 homens na minha turma. Então, eu queria ser um deles, né? Então, não tem essa, eu sou mulher, você é homem. Não, a gente tá junto. Competir estamos aqui. Igual. Não, tá igual pai e pau. Então, isso deixou a gente... talvez muito dura demais, né? E a gente era referência, né? Referência de líder era a masculina. Era masculina. Era masculina. E a gente tinha que ser mais dura ainda. Claro. E a gente tinha que trabalhar mais ainda. Claro. para poder. Então, eu era a primeira a chegar no escritório, a última a sair. Eu não acho que isso é bacana. Eu acho que as mulheres hoje já têm mais espaço. E elas podem ter um espaço, a gente não precisa fazer mais que os homens para mostrar que a gente sabe fazer, não precisa fazer mais para... É tentar dividir mais o trabalho dentro de casa, que não é fácil, porque nós estamos numa sociedade machista. Então, o meu marido, por exemplo, ele passou essa semana estudando com meu filho para as provas. Olha que legal, porque você estava ocupada trabalhando e podia ser ao contrário. Eu tenho outras coisas, a gente divide. Claro, né? Tem 2 pastores alemães que eu fui operado, eu tava cuidando do pastor, eu preciso fazer o negócio do meu projeto, preciso da minha aula, do meu cliente. Então a gente dividiu. Legal. Então, assim, tentar dividir de verdade, porque a gente tem esse peso materno, que a gente tem que cuidar de tudo, que a gente tem... Não, então, vamos lá, em casa vamos dar uma dividida melhor, eu acho que elas já têm, hoje em dia, uma cabeça melhor, e na empresa a gente não precisa fazer mais, a gente não deveria ter que fazer mais para ser tão reconhecida quanto. E a gente deve sentar na mesa. De decisão, né? Sentar na mesa. Então, se você conhece a Sheryl Sandberg, ela fez uma palestra, tem até no YouTube uma palestra, a gente pode colocar o link depois. Maravilhosa. Ela fez uma palestra nos meus 10 anos de Harvard, que ela fez a palestra... 50 anos de mulheres em Harvard. Ela fez uma palestra, eu estava lá. Que legal. Na plateia. Sensacional. Ela falava assim, a mulher tem que sentar na mesa. Que legal. A gente não levanta a mão. Você quando fala assim, agora é a última pergunta. Você vai ver, geralmente é homem que está com a mão levantada. As mulheres não ficam com a mão levantada. Então, a gente tem que pegar nosso lugar na mesa. A gente tem que acreditar que a gente está lá e que a gente... O homem é assim, o homem fala, você é bom? Claro que eu sou bom. A mulher fica, não sei, porque ela fica tentando justificar. Né? Então, a gente tem que parar de justificar
E a gente tem que parar sentar de olhar na o mesa. que falta e ter segurança. Exato. Assim, você tem um Enfrentar. cargo... Não, mas isso é estatístico. Você tem estudos fazendo isso. Uhum. Tem um cargo que tem 10 pré-requisitos. Uhum. A mulher tem 9, ela não aplica. O homem tem 5, ele aplica. Por quê? Tem certeza que vai ser chamado. Tem certeza. É muito diferente. A gente tinha que ter essa segurança. Porque a gente tem... Por que a gente não pode? Tem capacidade. Né? Não, com certeza. Então eu acredito muito. Eu acho que essa geração já está melhor que a nossa. Mas eu estava mentorando uma pessoa semana passada. Ela é ótima. Mulher. Não senta na mesa. Eu falei isso pra ela. Você Mulheres, tem que sentar na sentem mesa. na mesa. Sentem na mesa. Exato. Eu acho que isso eu também vejo nas minhas mentorias, né? A gente fala, acho que os dois lados têm a aprender um com o outro, né? E essa é a beleza da diversidade. Homens e mulheres trabalhando junto, a gente aprende com eles aprendem com a gente. E certamente esse lado de aprender sobre autoconhecimento e segurança, sobre ajuda. Eu acho que os homens se ajudam mais do que as mulheres. E aqui no IPO a gente tem uma rede muito legal, onde as mulheres se ajudam, mas acho que isso tem que expandir, né? As mulheres precisam se ajudar na vida, e não só na vida pessoal, na profissional, e que legal, mas é muito bom ver, eu acho que o que faz diferença também, Gabi, é ter pessoas como você, que chegaram lá, que aí elas olham e tem outros exemplos, né? Vão ter os vários homens, mas tem algumas mulheres. Então, isso acho que também ajuda bastante para quem sonha em ser CEO, como você sonhou e conquistou, ter referências femininas tendo conquistado esse espaço, né? No IPO hoje são mais de 120 mulheres, né? Que é maravilhoso a gente ter esse grupo. Eu tenho a ambição de entrevistar todas elas. É um pouco ambiciosa, mas... Não acho, vamos. Vai conseguir. Vou conseguir, né? Também acho. Gabi, mudando um pouco de assunto para um que a gente também já tocou, sobre inteligência artificial. Você falou, eu uso bastante no dia a dia. Eu acho que hoje é muito difícil alguém não usar. Hoje no café da manhã, inclusive, minha filha perguntou, mamãe, por que você busca as coisas na IA e não no Google? Aí eu falei, nossa filha, porque a IA, para a maioria das coisas, é melhor do que o Google, mas quem que busca no Google? Daí ela me falou, aí eu falei, ai, que interessante ela fazendo essa pergunta e já percebendo a mudança, né? E eu tava falando, quando eu nasci não tinha Google, quando você nasceu não tinha IA, minha filha tem 9 anos. Então, IA, assim, apesar da gente não ter nascido nem com Google, nem com IA, não tem como não usar, né? Como que você enxerga IA para a vida e para os negócios? Eu acho fantástico. Eu adoro IA. Eu adoro. Eu tenho na NG... de novo, que eu quero é dar impacto. Então, eu quero ajudar a empresa, antes do M&A, né, a se estruturar, para o empreendedor, o fundador capturar mais valor, e depois. Eu não quero ter uma equipe grande, Sheina. Eu quero poder ter uma equipe pequena. No PMI, tudo bem, eu preciso ter alguém lá para bater bumbo, mas eu quero, assim, na verdade, eu quero poder estrategicamente ajudar aquele empreendedor, aquele fundador. Eu uso IA para tudo, muito. Eu já usou Gama de fazer slide? Já, super. Sensacional. Então, assim, eu não preciso de um... Na McKinsey a gente tinha um negócio chamado VA, Visual Aids, que fazia nossa... Ia lá para a Ásia, você ia dormir, eles ficavam fazendo slides. Ficavam fazendo slide, imagina. Hoje eu faço no Gama, ele faz, eu falo o que eu quero, eu ponho. Agora, então eu acho a IA fantástica para análise de negócio. Qual que é o problema? É o senso crítico que a gente precisa ter. Quem usa, né? Então, assim, eu estava conversando com um professor, fui dar uma aula na GV, eu estava conversando com o professor Sarfati, da GV, Gilberto Sarfati, vocês conhecem ele? E ele comentou, a gente faz white prompt. Então, eles põem uma pergunta meio idiota, assim, que não dá para ler, mas o IA pega. E aí, se tem uma frase nada a ver no meio da resposta, ele vê que o cara nem leu o IA. Então, assim, poxa, você tem que ter senso crítico. A resposta do IA, gente, leia. Leia, entenda. Não é para copiar e colar, né? Não é para copiar e colar, até porque ele erra. Claro. Ele tá sendo treinado. Tá melhorando, também, né? Tá sendo treinado. Mas assim, eu sempre jogo um 2, 3. Quando tô fazendo, jogo no... Mas eu acho que é uma grande evolução que a gente está tendo e de fato vai mudar a forma como a gente trabalha. Então, você coloca a gente para fazer coisa operacional. Você não precisa de mais de pessoas. Você pode usar a gente. A parte de inteligência é muito mais rápido. O meu receio com a IA é a gente, entre aspas, emburrecer. É a gente não pensar no que a IA está cuspindo.
Mas pensando, eu sempre falo sobre caminhos. Gente, quando a gente começou a dirigir, acho que a gente é da mesma geração, a gente andava com aqueles caderninhos do mapa, que tinha as folhas, batalha naval e tal. Você tinha que ficar olhando os caminhos. As pessoas, nos postos de gasolina, táxi, todo mundo sabia os caminhos. Hoje em dia, eu uso o Waze, eu nem sei. Quando perguntam, você veio pela Rebouças ou pela não sei o quê? Eu falo, não sei, eu vim seguindo o Waze. Não, isso é perfeito, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu li uma reportagem que o QI dessa nova geração primeira geração que cai o QI. Por quê? Porque a gente está diminuindo a nossa capacidade crítica em relação às coisas. Então, a gente está deixando de pensar e está deixando o IA pensar. Então, a gente tem que ter senso crítico. Como é que a gente tem o senso crítico, o ser humano? E assim, eu acho que são você falou dos alunos, é fantástico, temos que usar, e vai mudar muito a forma que a gente trabalha. E vai ajudar muito. A gente tem que continuar exercendo o nosso senso crítico. E a gente tem que saber que tem pessoas também. Tem pessoas que vão continuar na organização, tem os clientes, são suas pessoas. Então, não é que virou o centro do universo. Vamos lá. Pensa na Netshoes, vai. Precisa entregar um produto, precisa entregar um tênis para o consumidor, gente. Então, a IA pode ajudar no processo, pode ajudar a mapear melhor o cliente, mas tem um cliente lá que está comprando tênis, certo? Ele quer o tênis dele bem fabricado. Então, é uma pessoa. Tudo bem, você pode colocar o agente para atender, mas se der um pau, você vai ter que colocar uma pessoa no final do dia para falar com ele, né? Você precisa de um motorista do caminhão para entregar. Você precisa de um cara na contabilidade para fechar o resultado. Por mais que a IA faça, vai ter que alguém para checar e assinar o balanço no final. Né? Claro. Então, assim, sempre vai ter pessoas. Então, acho que são 3 coisas. IA é fantástico, vai ajudar muito. Segundo, a gente tem que tomar cuidado para não perder o senso crítico, porque talvez ela fique boa demais, a gente acha que não precisa de senso crítico, a gente tem que ter. Somos seres humanos, a gente controla a IA, não devia ser o contrário. E o terceiro, a gente saber que tem pessoas para dentro e para fora. Que a gente esquece, às vezes. A gente acha que tudo é IA, tudo é IA, tudo é IA, e a gente esquece do consumidor como pessoa, a gente esquece... fornecedor, enfim, pessoas, né? Eu acho que a gente está vivendo, a gente gravou um episódio mais cedo falando do bug do milênio, né? Quando veio lá 2000, lembra aquela época que a gente achava que ia acabar o mundo. Ia acabar o mundo, que a internet, não sei o que ia acontecer, explodir e tudo ia acabar. E a gente viveu, né? Então, o bug, e aí agora com o IA, as coisas mudam, muda a forma de pensar. Então, é legal você falar, você estando nas empresas e numa instituição, na academia, né, vendo os alunos, como eles pensam, como eles usam, esse ponto 2, você mencionou ele já, né, acho que o senso crítico e, enfim, às vezes a experiência que ajuda a gente a ter senso crítico, às vezes é estudo, às vezes é realmente perguntar mais e ter dúvidas sobre o que você ouve e recebe, vão fazer a diferença, né? Vão ser diferenciais, exato. Concordo. Gabi, você recentemente fundou, né? Depois de toda essa jornada em vários setores e funções diferentes, Brasil, fora, fundou a sua empresa, a NG. Conta um pouquinho sobre como você decidiu fundar e o que você está fazendo. Então, eu quando eu saí do cargo de CEO, eu fiquei pensando muito o que eu queria fazer. E eu posso te falar que meu fórum do IPO foi sensacional. Sensacional. Eles viraram para mim e falaram assim, Gabi, faz o seguinte, tira 6 meses, vai fazer evento, vai viajar, vai pensar no que você quer fazer. Não toma uma decisão agora. Não toma uma decisão agora. Eu sou muito voltada para execução, né? Já ia emendar no próximo. Emendar. Aí ele falou assim, tira 6 meses. Vamos lá, estamos no final do ano. Foi novembro, dezembro. Tira 6 meses. Eu coloquei na agenda. 6 meses, eu fiz a conta. Coloquei na agenda o alarme. Hoje é o dia de Hoje é o dia de 6 meses. Hoje é o dia que eu tenho pensado aqui. E aí, eu fiz várias coisas. Eu comecei a participar mais do IPO e tal. Mais do IPO, mais de Harvard, dos eventos de Harvard. Comecei a participar um pouco mais da vida dos meus filhos. A gente foi viajar muito e tal. Que delícia. E a NG, na verdade, ela foi naturalmente aparecendo para mim. Porque eu falei assim, cara, eu quero construir um portfólio de coisas que eu quero fazer na minha vida. Então, o que eu gosto de fazer, eu faço bem? Bom, eu gosto de dar impacto. Tá bom, como é que eu posso dar impacto? Então, um deles é dando aula. Então, professor. Então, hoje eu dou aula na Link, me chamam para dar aula na GV. Nas companhias. Nas companhias, em company eu dou bastante em company. Adoro. Legal. Então, mentorar pessoas é um jeito de dar impacto.
certo? Então, adoro também fazer mentorias. Conselhos, o negócio dá impacto. Então, você pega um conhecimento acumulado e ajuda. Claro, com a estratégia. Com estratégia. Instituições, pessoas. A NG foi quase que natural. Começou a aparecer, as pessoas me pedindo ajuda. Projetos de M&A. De M&A e até de estratégia para estruturar a empresa. Né? E surgiu um de PMI também. E aí eu liguei para uma pessoa que trabalhou comigo na Ipera, que é o Diego Luz, que hoje está como nosso sócio. Eu falei assim, Diego, vamos fazer uma área de PMI e uma área de M&A? A gente sabe fazer os dois. O Diego foi diretor da área de integração. Que legal. Lá na Ipera. Esse 23 que você comprou, ele teve... Foi ele junto lá. Ele junto, integrando. Tá, implementando SAP. Então eu falei assim, Diego, vamos junto aqui, vamos fazer? E ele falou, vamos. Então a gente estruturou. Porque o que eu percebi? Eu percebi, estando em fundo, eu admiro muito o empreendedor brasileiro, Sheila, mas assim, muito. Eu acho um cara, assim, espetacular. Né? Não, ele é corajoso, ele desbrava. Porque para aguentar assim, até o passado no Brasil é incerto, né? Muda um passado, né? Muda um imposto, mudam as regras. Então, para quem estudou direito, isso até dá um ataque cardíaco, assim, não pode. Mas muda tudo. Então, o empreendedor brasileiro eu admiro muito. E o que eu percebi no fundo? Que muitas vezes os fundos entravam para pegar um valuation baixo e eles melhoravam coisas, muitas vezes coisas importantes, às vezes coisas mais cosméticas, mas que são importantes para o mercado, para poder vender mais caro depois. Claro. Pensei, poxa, por que eu não posso ajudar as empresas a fazer esse trabalho? Pegar a empresa, ajudar a colocar a governança. Não tem um conselho. Bom, vamos montar um conselho. Não tem um resultado auditado. Vamos auditar. Vamos fazer uma auditoria jurídica aqui. Vamos entender como é que está a situação jurídica da sua companhia. Eu tenho um parceiro jurídico, que é o Camarota Abreu, que a gente faz junto. A Fabiola faz M&A comigo há 30 anos. Falei assim, vamos fazer. Vamos ajudar o empreendedor brasileiro a tirar mais dessa... Quando decide vender, né? E se ele decidir não vender, porque isso pode acontecer também, né? Eu ajudar o empreendedor e ele chegar à conclusão que ele não quer mais vender, que o negócio é tão bom que ele não quer vender. Às vezes tem problema de sucessão, por exemplo. Então o filho não quer, a pessoa está ficando mais velha, ele tem que vender. Por que não fazer a empresa melhor? Claro. E quando faz uma aquisição, fala assim, poxa, a gente pode ajudar também no pós-aquisição. Claro, se precisar da gente para fazer... Tem advisors que só fazem isso, né? De a venda, a transação. Procurar o comprador e... Meu foco não é esse. Meu foco principal é ajudar a empresa a se estruturar para que tenha o melhor valor possível daquele negócio. O empreendedor que passou 30, 50 anos montando aquele negócio, né? Para que ele saia bem. Para que ele saia bem. Eu acho nada mais justo. Então, é uma coisa que eu tenho orgulho, de poder ajudar um empreendedor a tirar mais valor do que ele fez. E no PMI, porque a gente conhece muito e eu acredito que M&A tem muito valor. A gente só precisa destravar, né, da forma correta. E eu acho que se as pessoas não fazem da forma correta, mergulham, faz uma aquisição e sai tocando, a chance de perda de valor, os próprios 60, dados 90%. são enormes. Que legal. Desejo muito sucesso. Eu sei que vai ter e já está tendo, né? Então, que legal. Para as empresas que precisarem de ajuda, a Gabi está em todos os canais, NG. Gabi, a gente, infelizmente, está chegando aqui no final. Essa conversa super gostosa, mas queria falar um pouquinho sobre o papel do IPO. Você entrou faz alguns anos, você já falou do seu fórum e em toda a ajuda que ele deu, te acolhendo e te aconselhando a tirar um tempo para você, e que hoje você está muito feliz aí nessa carreira de portfólio. Conta um pouquinho da sua experiência e o que o IPO trouxe e traz para você. Então, você quer ouvir a história de quando eu entrei, as gafes que eu dei? Como que você entrou? Por que você entrou? Entrei porque o Dario, que era o Dario Guarita, era investidor nosso lá na Globo Pharma. Quando eu virei CEO, ele falou, não, você tem que entrar no IPO, você tem que entrar. E eu entrei. Aí eu entrei, e na minha primeira reunião, porque formaram um fórum novo, né? E na minha primeira reunião, eles perguntaram o que é a minha expectativa do IPO e tal. E eu, né, Gabi sendo Gabi, conexão, eu brinco que a conexão cérebro-boca é muito curta. Né? Às vezes falo que não deveria, sincericídio, né? São alguns termos. E eu peguei e falei assim, o pessoal do meu fórum brinca comigo, tira sarro até Estão hoje. Aí até hoje. Não, tira sarro até hoje de mim. Eu falei assim, isso aqui tem que ser muito bom, tá? Porque 4 horas por mês, esse negócio de fórum, 4 horas por mês. E a gente ainda tem que pagar ainda os FIIs. Não. Tem que ser muito bom esse negócio para eu deixar meus filhos em casa e vir aqui ficar 4 horas com vocês. Olha que legal.
E aí, é muito bom? É fantástico. Não, eu tô em 3 fóruns, Sheina. Olha. Eu tô em 3 fóruns. Eu tô no meu fórum misto do misto, capítulo. né? Do capítulo, que a gente teve, inclusive, reunião ontem. Ah. Amanhã, eu tô indo pro evento do board, que é em Nova York, né? E amanhã eu tenho o fórum de Entrepreneurship in Healthcare, não sei como é que eu vou fazer os 2. Uau. E eu tenho um fórum de saúde aqui no Brasil, que inclusive eu sou moderadora, que a gente se reúne a cada 3 meses. O IPO me trouxe amigos fantásticos. Você. Me trouxe amigos fantásticos. Assim, aprendi muito. Abriu a cabeça e me dá a oportunidade de viver coisas que eu não viveria e não pensaria se eu não tivesse aqui. Olha. Então, o IPO, eu tenho vários que entraram. O Vitor, que você entrevistou há pouco tempo, o Vitor, eu que convenci ele a entrar no IPO. Assim, você agora tem sido uma grande sponsor, né? Trazendo mais sponsor. pessoas. Então assim, eu mordi muito a minha língua. Porque eu ficava, não, 4 horas é muito. Imagina, eu dou muito mais. Eu tô no LDN, no Leadership Development Network. Agora vai ter o nosso curso lá de Harvard, dia 10 de junho. Eu tô super animada, acho que vai ser super legal. No Harvard Club que a gente vai fazer. Agora eu sou Engagement Officer do LDN. Me chamaram agora pro Healthcare Network. Uau. Para participar. Para América Latina. Para América Latina. Então, assim, eu conheço pessoas fantásticas. Fui para a NASA, num evento que teve do Healthcare Network. É fantástico. Então, eu acho que o IPO é mais do que só aprender. O IPO é a gente conhecer gente que a gente gosta, é abrir a cabeça, é incluir nossa família, é viver melhor, né? E a confiança que a gente tem quando a gente sabe que a gente é o IPOer, né? Essa poder falar. De poder falar. É fantástico. E é o nosso grupo de mulheres. É sensacional. É maravilhoso. Então, é maravilhoso. Então, esse apoio é uma coisa que não tem igual. Não tem nenhuma outra rede que eu tô. E olha, que eu tô em redes fortes, mas nenhuma outra rede tem essa estrutura, esse apoio e esse engajamento que a gente tem aqui no IPO. Então, eu sou muito feliz de estar aqui. Olha, que bom. Que depoimento maravilhoso. Gabi, é uma pena, eu não gosto dessa parte quando a gente termina, mas tem que terminar. Obrigada. Um dos agradecimentos que a gente faz é deixando um livro. O livro que eu escolhi para você é o Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, é do Nassim Nicholas Taleb. Espero que você leia, ele é grande, pesado e bem intenso, são mais de 600 páginas. Espero que você goste. Muito obrigada, Sheina, fantástico. Depois me conta o que você achou. O título é bem adequado. Eu acho que você vai gostar. Muito obrigada, viu? Gabi, grande prazer estar aqui, adorei estar aqui com você, é um papo super aberto, estou muito feliz de ter vindo, você me convenceu a vir, eu sou aquela pessoa que não quer vir, não quer fazer. Foi difícil, mas eu estou muito feliz que você veio. Muito obrigada. Você é o máximo. Você que gosta de impacto e de legado, você está aqui deixando o impacto e o legado para as pessoas que ouvirem. Acho que vai ser muito bom. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Bom, para você que ficou até aqui, obrigada de novo. Não esqueça de seguir a gente no YouTube, no Spotify. Todos os nossos episódios estão lá, assim como esse maravilhoso episódio com a Gabi. Temos centenas de outros. E até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.